31 anos, o Clube do Remo está na Série A do Campeonato Brasileiro. Olá, nação azulina, fenômeno azul. Que legal, gente. Que sensação de alívio, de dever cumprido, da torcida, do time, do clube, da diretoria, de todos aqueles que conformam e juntos fazem a união do Clube do Remo, aqui de Belém do Pará, direto da Amazônia. Só agora, gente, eu consegui gravar, porque o coração não aguentou e eu preferi seguir as orientações de quem conhece a medicina. Esperei um pouco mais para que a adrenalina baixasse um pouco mais e de fato eu pudesse falar um pouquinho com vocês, dividir um pouco dessa emoção com vocês. Gente, o que foi aquilo nesse domingo passado? Esse domingo ele entra para um dos clássicos domingos de todos os tempos de nossas vidas. Seguramente, eu tenho certeza que também é um dos teus principais domingos que tu vais anotar para sempre na tua vida. Vocês devem ter passado ao lado da família de vocês, dos amigos, e filhos, né? Mãe, pai, irmãos, irmãs, todos e todas juntos, comemorando, comungando um só momento de êxtase, de conquista. E aí tem muita gente aí com dor de cotovelo, nos cantos da cidade, Brasil afora, dizendo: mas não foi uma vitória, um campeonato, uma conquista sim, gente. Conseguimos o tão esperado acesso que eu tive a oportunidade de ver quando adolescente, mas os meus filhos não tiveram. E essa geração inteira mais recente não pôde ver. Talvez você tenha sido uma dessa geração, uma das pessoas que não viram o nosso Clube do Remo avante, recebendo as grandes potências do nosso futebol brasileiro e indo jogar também em gramados daqueles times. Teremos agora a oportunidade de ver. Eu queria trazer para vocês aqui, é óbvio, muitos de vocês também devem ter separado nosso pôster, que nós fizemos questão de separar para mostrar para vocês aqui. É um tipo de pôster que entra para a posteridade, para todos os tempos, colado à minha parede, não tenho dúvidas. Nosso grande Guto, que nos deu esse acesso à tão sonhada glória da Série A. Bom, gente, dito isso, eu queria falar para vocês, essa festa, ela não foi só uma festa, é óbvio, nós como belenenses, paraenses, amazônicos, amazônicas. O Remo, ele consegue trazer as pessoas devido a muitos diferenciais, na verdade. O Clube do Remo tem algumas questões. Primeiro, com relação à questão das arquibancadas. Não é qualquer time que leva tanta gente fidedigna às arquibancadas, que tira o seu dinheiro às vezes suado ali do bolso. É um ambiente de condições distintas, com um poder aquisitivo melhor. Existem pessoas com um poder aquisitivo menor, da periferia, mas que todos se encontram ali. Acontecem os gols, a comemoração, quando os times entram em campo, quando o nosso clube entra em campo, há uma comemoração e no ápice do gol, aquela volúpia do gol, né? Todo mundo, sem conhecer o outro, acaba abraçando e aperto de mão, e aí conversa e se tornam grandes amigos. A partir dali nascem grandes amizades. Por quê? É o elo de paixão. A paixão ela é muito forte. A gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de lado isso. É algo forte. Às vezes as pessoas tendem a dizer: mas isso é apaixonite aguda, isso é coisa de clubismo. Gente, é paixão. E a paixão tem a ver com as culturas. E o futebol faz parte das culturas também. O futebol é algo marcante aqui no nosso país e seguramente aqui no nosso estado do Pará.
E o Clube do Remo faz parte dessa paixão. Então é óbvio que todos nós sentimos muita emoção do ano passado e ainda está radiante. Ainda agora, por aqui nos arredores, eu estou ouvindo os fogos, as pessoas ainda estão naquela adrenalina. Agora que a minha começa a baixar um pouco mais, começa a cair a ficha, eu acho que é um processo que vai acontecendo aos poucos para todos nós que somos remistas, né? Então, mas eu queria dividir isso com vocês em dizer que as outras torcidas também guardam um carinho especial pelo Remo, e a gente tem visto isso. As pessoas têm falado do Remo, comunicadores, apresentadores, esportistas, comentaristas, todos têm se colocado de uma forma muito interessante com relação ao Clube do Remo, pela sua torcida, pela massa esmagadora que é a torcida, e que lota o Mangueirão, seja o Baianão ou o Mangueirão. A gente faz um alçapão realmente, uma arena muito forte, que recebe com respeito os adversários, mas também a gente não deixa de se impor o canto, o grito das arquibancadas, empoderando o nosso time, nosso Leão Azul. Então, gente, muitas coisas trazem como diferenciais a torcida, como eu já falei, mas e as cores, gente? O que são essas cores? O branco, que estamos acostumados, mas esse azul, tu podes pesquisar aí. Não há um azul como esse em nenhum clube do mundo. Existem azuis com timbres mais escuros, azuis marinhos, né? Mas eu garanto para você que você não vai achar esse azul do Remo. Ele é muito peculiar. E isso desenvolve um carinho das pessoas ao ver isso. As pessoas gostariam de ver, sim. É óbvio, para além das outras coisas mais importantes, como ter um clube do Norte, depois de mais de 20 anos, o Clube do Norte vai representar o Norte na Série A. Isso é muito interessante. E quando tu pegas essas cores e nos uniformes dos jogadores entrando em campo, seja na televisão ou ao vivo no estádio, tu percebes o carinho e o diferencial de olhar. Às vezes nós estamos acostumados com verde, com vermelho, né? Com amarelo, com listras, com faixas, mas essa cor do Remo, de fato, não à toa o Remo já foi escolhido, a camisa do Remo, como uma camisa mais bonita de todos os tempos, ou mais bonita de um ano específico, por vários sites especializados mundo afora. Isso não sou eu quem digo. Há sites que dizem isso, há documentos que dizem isso, e o Remo consegue vender o seu material. Se não fosse assim, não conseguiria fazer uma boa venda dessas camisas oficiais, originais. Então, assim, gente, são muitos diferenciais que o Remo estará levando para a Série A no próximo ano agora, vindouro. E que bom que isso aconteceu, né? Que bom, apesar de todos os sofrimentos dos últimos tempos, dos últimos anos, mas o Remo faz essa conquista. É sim uma grande conquista para todos nós. E eu ouvia muita gente falando aí, inclusive aqueles torcedores lá, os listadinhos aqui do lado, dizendo vai chegar, vai bater e voltar. Inclusive alguns remistas também, gente. Realmente eu cheguei a ouvir esses comentários. E eu reitero para vocês o que eu disse a eles. Falei, gente, não importa o Remo chegar e de repente descer. A gente torce para que isso não aconteça. Mas isso é do futebol, isso pode acontecer também. Caso venha a acontecer, a gente precisa lidar com isso. Paciência. Faz parte. É um feito, gente. É um marco histórico. Eu, como historiador, eu sei o quanto é importante esses feitos históricos. Eles marcam. As histórias, felizmente ou infelizmente, elas são contadas pelos grandes. Apesar de haver histórias importantes em todos os estágios da vida, né, como um todo. Mas, assim, as histórias, elas ficam no tempo, elas se propagam. Quem vai contar a história são os vencedores, ou os primeiros. E eu considero o Remo como um dos vencedores, já que houve uma ascensão. O Remo subiu. Bem como também, e eu devo dar os parabéns para os outros 3 clubes que subiram junto com o Remo, que era o Atletiba, que eu já sabia, no sentido de imaginar, eu conversava com os meus filhos, com os amigos, alunos, que possivelmente o Atletiba, a dupla Atletiba, seria forte e ascenderia, subiria para a Série A. As 2 outras vagas que a gente deveria
observar com cautela qual seria. A Chapecoense, gente, apesar daquela história toda, infeliz, de declarações infelizes da sua diretoria, do seu diretor, do seu gestor, mas eu acredito que todos nós guardemos um carinho especial também pela Chapecoense, por tudo que aconteceu há uns anos atrás, do desastre aéreo, onde ceifou várias vidas dos jogadores, da comissão técnica, enfim, profissionais, pais de famílias. Então, assim, a gente fica tocado também. A Chapecoense, eu acredito que seja merecedora, não só por essas questões, porque dentro de campo jogou muito futebol também. Acho que foi, eu acredito que tenha sido um dos times que mais deram trabalho para o Remo de fato. Tão quanto o Atlético Paranaense, e eu acredito que os dois principais clubes que eu acredito que deram trabalho mais para o Remo, apesar do Remo ter perdido para outros clubes, mas esses clubes, apesar de terem empatado ou perdido, mas deram bastante trabalho ao Remo. O Atlético Paranaense e a Chapecoense. Então, eu já parabenizo também, eu acredito que todos devemos parabenizar Coritiba, o Atlético Paranaense, a Chapecoense e, é óbvio, o nosso Leão Azul. Gente, era isso que eu queria falar para vocês, um pouco dessas minhas inquietudes, né? Inquietações que eu vinha desses dias após essa conquista da Série A. Porque eu não estava conseguindo, o coração batendo forte e eu emocionado, e, enfim, vocês imaginam, houve choro, houve comemorações, pulos, gritos, perda de voz, rouquidão. Então, eu estava deixando a cura baixar um pouco mais para fazer esse vídeo e falar com vocês um pouco mais. Como você também, eu sou torcedor, você também torcedor, deve ter tirado aquele peso das costas, tirado aquela amargura, aquela coisa estranha ali. Poxa, vai subir, não vai? E a gente via uma possibilidade real desse ano o Remo ascender. E que bom que isso aconteceu. Para todos aqueles que estiveram no estádio, para todos aqueles que assistiram em qualquer outro lugar aqui da nossa capital, de Belém, da Amazônia como um todo, do Brasil afora, pôde ver um grande jogo. Eu tenho certeza que Goiás é um time que joga bem mais do que apresentou aqui no Mangueirão. Eles vieram determinados a levar um empate e a levar até como poderiam. Fizeram um gol, acharam aquele gol no início, na verdade, sem querer desqualificar o adversário, mas acabaram achando um gol, uma falha remista ali da zaga, não só da zaga, mas ali do sistema de defesa, e eles montaram, sentaram literal em cima da bola. Aquele goleiro, sinceramente, mas eu assisti ao jogo com o sentimento, a hora que o Remo virar esse jogo, esse goleiro vai ter um posicionamento completamente diferente do que tem acontecido, fazendo esse antijogo ridículo que todos abominamos ao enxergar. E foi o que aconteceu, dito certo, o Remo virou lindamente e aí eles começaram a correr, parecem loucos atrás da bola, com a última água do deserto, enfim, o último biscoito do pacote por um gol, só que já não tinha mais tempo. O Remo fez valer o seu nome de campo, sua torcida genial, sua massa esmagadora. Gente, foi aquilo nas arquibancadas. Coisas mais lindas nós vimos. Todos os mosaicos, o nosso bandeirão foi aberto várias vezes, de cima a baixo, de baixo a cima. Isso impactou, impressionou toda a imprensa do Brasil, na verdade, o mundo afora. O Remo foi destaque esse domingo. E para nossa alegria, né? Todos nós remistas, que conseguimos juntos essa passagem do Remo. E que não para por aí, viu, gente? Não para por aí. O Remo vai conseguir um êxito maior ainda no ano que vem. Eu acredito nisso. Nós estamos vendo passo a passo os processos. O Remo sai de uma Série C, o Remo ascende a uma Série B, agora ascende da B para A. Quem segura esse clube, gente? Com a nossa massa, levando o Remo, como sempre levou, adiante, lotando, super lotando, fazendo essa festa linda nas nossas arquibancadas, com o carinho que o Remo começa a ter das outras torcidas. Muito clube parabenizou a diretoria do Remo, o Remo, o clube do Remo, os torcedores. A imprensa também, lá em 94, o Remo conseguiu disputar essa série A, a primeira divisão, em outro formato. Agora o Remo chega para fazer valer o seu acesso e disputar uma competição que realmente nesse formato nunca disputou. Então todos nós estaremos vendo, estaremos
comprando os nossos ingressos ou vendo nas nossas portões, nós estaremos torcendo pelo nosso querido Leão Azul de Antônio Barreto. Gente, é isso. Muito obrigado por dividir contigo essas questões, externá-las com vocês. Valeu. Até a próxima, pessoal.